Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre imagens vetoriais. Nesse tipo de imagem, são usadas equações matemáticas para definir linhas, curvas, formas geométricas, preenchimentos e outros atributos aí, que são os elementos que geram essa imagem, independente dos pixels, independente de resolução. Por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui, nessa simulação de uma imagem vetorial, se eu precisar alterar o diâmetro dessa circunferência, eu manipulo os nós que definem seu objeto ou insiro um novo valor no diâmetro para essa imagem ser, então, redesenhada. A imagem ela é redesenhada pelo software, o usuário não precisa alterar as propriedades de cor e brilho de cada pixel, como na imagem bitmap. Uma das principais características das imagens vetoriais é que elas são escalonáveis, sem perder a qualidade. Aqui nós temos uma imagem bitmap e aqui nós temos uma imagem vetorial. Quando nos aproximamos dessa imagem bitmap, nós conseguimos aí ver os pixels que compõem essa imagem. Já quando eu dou um zoom numa imagem bitmap, eu percebo que o desenho ele é constantemente atualizado na tela, não perdendo a suavidade e a definição da sua imagem. Aqui nós temos uma ilustração feita num programa que trabalha com imagem vetorial e por mais que você se aproxime e dê um zoom, você não perde a qualidade. As imagens vetoriais elas se utilizam de equações matemáticas, como nós já falamos. Uma delas são as equações relacionadas às curvas de Bézier. Esse nome ele vem do engenheiro francês Pierre Bézier, que desenvolveu a técnica em 1962 para aplicar no desenho técnico, no desenvolvimento do projeto de automóveis quando ele trabalhou na Renault. Esse trabalho exigia formas curvas, suaves. Ele desenvolveu então essa técnica que é aplicada nos desenhos vetoriais. As formas vetoriais elas são definidas, portanto, por linhas e nós, e a cada nó estão associados alças que servem para manipular o segmento ligado a esse nó. As formas vetoriais que compõem uma imagem elas são definidas por linhas, que podem ser com ou sem preenchimento. Em uma imagem vetorial, os arquivos eles tendem a ser menores, pois eles não precisam armazenar informações sobre cada pixel que compõe a imagem. Por exemplo, se eu tenho esse elemento aqui, o olho do tucano, ele não precisa definir que cada pixel que compõe o olho tem que ser preto. Não, ele tem a informação geral que esse círculo é preto e isso diminui o tamanho do arquivo. Outra vantagem da imagem vetorial é que cada elemento que compõe a imagem pode ter as suas propriedades alteradas sem afetar os outros elementos da imagem. Eu posso mover esse olho, eu posso mudar a cor do bico, fazer várias alterações sem que eu precise refazer o desenho como um todo. Vamos falar sobre alguns dos principais formatos de arquivo de imagens vetoriais. O SVG é uma abreviatura de Scalable Vector Graphics e que pode ser traduzido aproximadamente como gráficos vetoriais escalonáveis. Esse formato permite a utilização de formas geométricas vetoriais, ou seja, linhas, curvas, tudo isso que nós já conversamos. Além disso, também podemos dentro dele ter imagens bitmap e texto. Ele é um padrão aberto e foi desenvolvido pelo World Wide Web Consortium, que é uma entidade responsável pela definição de vários padrões que são utilizados na internet, como o HTML e o XHTML. Outro formato é o PDF, que a maioria de nós conhecemos, que é Portable Document Format. É um formato de arquivo que foi desenvolvido pela Adobe, que é uma das principais desenvolvedoras de programas gráficos, e ele foi desenvolvido em 1993. O arquivo PDF ele pode conter gráficos vetoriais, imagens bitmap, texto e também outros tipos de objetos multimídia. É um padrão aberto, apesar de ter sido desenvolvido por uma empresa privada, ele é um padrão aberto, havendo aplicativos gratuitos e proprietários que manipulam arquivos PDF. Tanto que ele é, de fato, um padrão que é muito utilizado. Ele foi construído principalmente focado para a troca de documentos entre diferentes plataformas. Além desses, nós temos também um formato do Adobe Illustrator, o Adobe Illustrator Artwork, que tem a extensão .ai, que é um padrão proprietário, o que limita as possibilidades de uso e manipulação em outros programas que não sejam da sua desenvolvedora, que é a Adobe. Porém, como é um programa muito difundido na indústria, no mercado,
É um formato muito utilizado na indústria gráfica. Quais são os programas que manipulam imagens vetoriais? Tem vários programas, eu trouxe aqui alguns exemplos. Existe o Inkscape, que é um programa gratuito e livre. Temos o Illustrator, que já foi mencionado, que é proprietário, foi desenvolvido pela Adobe, que é o principal programa utilizado no mercado. Temos o CorelDRAW, que também é proprietário, e o Affinity Designer, que é um programa mais recente, mas que também é bem interessante. Agora que nós já falamos sobre imagem bitmap e vetoriais, eu uso qual? Bitmap ou vetorial no meu trabalho? Nós temos algumas dessas funções, desses objetivos quando nós trabalhamos com imagens digitais. Eu posso fazer a edição e o tratamento de fotos, eu posso criar imagens realistas, eu posso criar logos, ilustrações, infográficos e desenhos técnicos. Parando para pensar em tudo isso que nós vimos sobre imagens bitmap e imagens vetoriais, qual seria o ideal entre essas duas? Qual seria ideal para fazer edição e tratamento de fotos e a criação de imagens realistas? Nesses dois casos, a imagem bitmap, porque nós precisamos trabalhar com tons contínuos, com transição entre cores, gradiente entre cores, a interação das cores, transparência. Tudo isso é melhor trabalhado com imagens bitmap, já que as imagens vetoriais elas utilizam mais cores sólidas e os gradientes são menos realísticos, como vocês podem ver aqui. Aqui as cores são mais chapadas do que nessa imagem bitmap. Já a criação de logos, ilustrações, infográficos e desenhos técnicos, geralmente é melhor utilizar programas que vão trabalhar com imagens vetoriais, já que a imagem vetorial ela oferece a escalabilidade sem depender de resolução. E esses elementos que nós citamos, logos, ilustrações, etc., eles muitas vezes precisam ser aplicados em diferentes locais, diferentes superfícies e em diferentes tamanhos. Podemos converter de imagem bitmap para imagem vetorial e vice-versa? Sim. Tá? Quando nós convertemos uma imagem vetorial para uma imagem bitmap, ele vai consumir menos recursos, o resultado vai ser mais satisfatório, porque a imagem final ela é muito semelhante à imagem original. Claro que vai perder as características típicas de uma imagem vetorial, como por exemplo a escalabilidade. Agora, quando eu vou converter uma imagem bitmap em uma imagem vetorial, ele vai consumir mais recursos computacionais e o resultado ele pode ser satisfatório dependendo dos objetivos que eu quero com aquela imagem. Se o meu objetivo com a imagem resultante é ter essa aparência mais cartunesca, então atendeu ao objetivo. Agora, se eu quero manter as propriedades de uma imagem realista, aí já vai ser um pouquinho mais complexo fazer essa conversão, já que as cores ficam mais sólidas e se perde detalhe, beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima.